Bom dia, alunos! Hoje nós vamos continuar estudando a América. Mas o quê? O seu quadro social, o seu quadro econômico. Continuamos no grupo 5. Tem início essa matéria na página 244 e faz parte dos módulos 41 e 42. E esse quadro econômico e social? Não é à toa que os únicos países desenvolvidos da América são justamente os países anglo-saxônicos, Estados Unidos e o Canadá. E o que nós vamos ver hoje são o quê? As semelhanças e as diferenças entre esses países, Estados Unidos e o Canadá. Bom, os Estados Unidos, ele é o terceiro país mais populoso do mundo. Lógico que bem abaixo sua população se comparado da China e da Índia. E além de ter uma densidade demográfica muito grande, a distribuição populacional no seu território não é de forma uniforme, não é igual. A região que mais se concentra a população é a região dos Grandes Lagos, aonde teve início a sua colonização, aonde surgiram o primeiro polo industrial, é ali que se encontram as grandes cidades, as mais povoadas. A maioria da sua população é descendente de brancos, dos colonizadores europeus. Outra parte significativa da população é de hispânicos e latinos, por causa da imigração. E a população negra, denominada afro-americana, compõe cerca de 13% da população do país. E assim como no Brasil, ela deriva da parte aonde foram escravizados africanos. Agora, os ameríndios, devido aos seus extermínios, apenas é 1% da população. Também 3% de japoneses, asiáticos. Bom, e por que os Estados Unidos têm essa população tão grande? Porque é um país que apresenta autodesenvolvimento, então muitas pessoas vão lá à procura de trabalho, justamente por causa do número de imigrantes que chega no país, de forma legal ou ilegal. Modernização do campo e êxodo rural nos Estados Unidos. A partir das primeiras décadas do século XX, houve um intenso processo de industrialização nos Estados Unidos, acompanhado pela forte modernização das atividades agropecuárias. Bom, com modernização, equipamentos, máquinas no campo, a mão de obra foi substituída. E com isso, houve o êxodo rural, concentrando também as terras nos Estados Unidos. Por quê? Os donos das terras que não conseguiam colocar essa modernização, que não tinham poder aquisitivo para isso, eles faliram, tiveram que vender as suas terras. E vários trabalhadores, vários proprietários de terras também que não conseguiram, eles se migraram para a cidade. Mas o setor secundário de indústrias e o terciário prestação de serviços, ele conseguiu suprir essa mão de obra, conseguiu absorver. Assim, teve o quê? Um acelerado crescimento urbano. A urbanização dos Estados Unidos. Essa urbanização é caracterizada pelo grande número de pessoas que moram em pequenas e grandes cidades. Aproximadamente 30% da população vive em aglomerações com no máximo 100 mil habitantes, e esses pequenos centros urbanos se distribuem por todo o território, formando uma rede densa urbana. E esse processo causou um crescimento acelerado das maiores cidades, resultando no surgimento de várias áreas metropolitanas, com pouco mais da metade da população atual residindo em metrópoles. Por quê? Cidades pequenas? Sim, mas elas foram se juntando, aglomerando, formando metrópoles. O nordeste do país, que é a região dos Grandes Lagos, é a que concentra a maioria das grandes cidades, pois, além de ter sido a primeira região a ser ocupada,
apresentou um grande crescimento econômico e hoje possui a maior megalópole do mundo. As megalópolis dos Estados Unidos são Boston, a megalópole do Nordeste. É a maior megalópole do mundo, com uma faixa urbana de cerca de 700 quilômetros de comprimento e possui mais de 55 milhões de habitantes. É formada por Boston, por Washington, e tem Nova York como a metrópole central. Estende-se pela Filadélfia, Baltimore e avançando para a cidade de Norfolk. Chypres, a megalópole dos Grandes Lagos. Essa megalópole é formada inicialmente por Chicago e Pittsburgh. Está localizada na região dos Grandes Lagos do país. Possui cerca de 50 milhões de habitantes e abrange as metrópoles de Toronto, Cleveland, Detroit, Nova Detroit, Chicago e Pittsburgh, além de ser o polo financeiro de serviços dos Estados Unidos. Chicago é a metrópole central dessa megalópole. Sansan, a megalópole da costa oeste. Essa megalópole se localiza na costa do Pacífico, no estado da Califórnia. É aquela nova, atual Vale do Silício. Possui cerca de 13 milhões de habitantes e estende-se de San Diego até São Francisco, passando por outras cidades como Los Angeles e Las Vegas. A integração do território dos Estados Unidos. A rede de transporte nos Estados Unidos é muito desenvolvida. Ela se distribui por todo o território nacional, não fica concentrado apenas em uma parte, como é no Brasil, sendo falhos em outras. E também os transportes, eles são muito eficientes, são de altas qualidades, tecnologias. Isso facilita muito o transporte não só de pessoas, como também de cargas. Problemas socioeconômicos dos centros dos Estados Unidos da América. Bom, apesar de ser uma superpotência, os Estados Unidos possuem sim problemas sociais, como a pobreza. Cerca de 13% da população norte-americana se encontra, sim, na extrema pobreza. Sociedade Multicultural do Canadá. A população do Canadá possui uma composição étnica muito diversa. Grande parte dos canadenses são descendentes dos colonizadores franceses, e estes últimos, os franceses, concentram-se na província de Quebec. Ainda hoje, existem uma pequena parcela de povos indígenas, exemplos, os inuites, que são os esquimós. Também há uma grande quantidade significativa de imigrantes de diversas partes do mundo. Com a presença de tantas etnias e culturas diferentes, é difícil descrever uma cultura original canadense, assim como a do Brasil. Por isso, o Canadá é considerado um país multicultural. E o Canadá tem um programa de imigração. Ele é um território muito grande e pouco ocupado. Por quê? Bom, tem lugares lá, principalmente na parte norte, que o clima ele dificulta essa povoação. Então, eles fizeram um incentivo em busca da migração. Só que eles preferem o quê? Pessoas jovens e altamente qualificadas para trabalhar e viver no país. E por que isso? Olha, é um país desenvolvido, em que o número de nascimentos é reduzido, grande parte da população envelhecendo naquela pirâmide etária. Então, eles precisam suprir a necessidade de mão de obra, mas eles não querem qualquer um, não. Tem que ser capacitado e jovem. Por quê? Porque idoso o país já tem bastante, implicando na previdência privada. Aqui nós temos a imagem, né, de cidadãos oficializando como canadense. Densidade populacional 2010. As regiões que se agrupam maior número de pessoas são principalmente as regiões mais ao sul. Primeiro, porque foram as primeiras regiões a ser colonizadas.
Também, né, é a proximidade dos grandes lagos, industrialização também do Canadá, matéria-prima, além do escoamento da produção. E outra coisa, as regiões de maiores latitudes são mais frias, por isso a concentração no sul. A grande maioria habita principalmente os centros urbanos de Ottawa, Toronto, Montreal e Vancouver. Ao mesmo tempo, o norte do território canadense é um grande vazio demográfico, devido às temperaturas também. A distribuição irregular da população é explicada, primeiro, como a forma de povoamento e depois o rigor do clima. Mais da metade do Canadá encontra-se em região de clima frio, polar, baixíssimas temperaturas, dificultando a ocupação humana. Qualidade de vida canadense. Ah, essa é boa. Segundo a ONU, é um dos países com a melhor qualidade de vida do mundo. Está em primeiro nos rankings de IDH, Desenvolvimento Humano. Os principais fatores relacionados ao IDH do Canadá são: adoção do governo de uma política que prioriza o bem-estar social, por parte de um princípio de que todos os cidadãos têm pleno direito à educação, à saúde, a seguro-desemprego, a uma aposentadoria digna, justa, elevados níveis de modernização industrial, participação dos trabalhadores nos lucros, grande investimento em educação, para que 60% dos alunos do ensino fundamental consigam chegar em universidades, no mínimo, leis ambientais rígidas, modernização urbana, modernização no transporte e uma importante, já que é um país formado por grande parte de imigrantes, garantia do respeito às diferenças étnicas, religiosas, por meio de leis e políticas de combate à discriminação. Parque no centro de Toronto, durante o verão. E a economia do Canadá? Nossa, ela é desenvolvida. Agora, ela ocupa em 10º lugar, colocação entre as economias mundiais do mundo e com ritmo de crescimento contínuo. A agropecuária deles. Agropecuária canadense. Como seu território se encontra principalmente em altas latitudes, sendo mais frio, ele não dá para ser totalmente aproveitado para a agricultura, para a pecuária. Apenas 7% do seu território. Mas como ele é desenvolvido equipamentos modernos, essas regiões o cultivo rende bastante. Principalmente cultivos como monoculturas, destacando principalmente o trigo. Também tem regiões, principalmente da Colômbia Britânica, que é um destaque, que possui aquela vegetação que é chamada de vegetação boreal ou coníferas. Essa vegetação, ela é muito utilizada, o seu tronco daqueles pinheiros, principalmente para papel. É um grande produtor de celulose, também exportador de madeira. E essas regiões, elas são replantadas, tem o cultivo, reflorestadas, há uma grande preocupação ambiental nesse quesito. E o setor industrial do Canadá? É caracterizado pelo alto nível de modernização, utilizando tecnologias muito avançadas. Possui um ramo bem diversificado, desde o setor têxtil, alimentício, eletrônico, automobilístico. E o setor industrial é a base da economia canadense, gerando cerca de 26% do PIB nacional e empregando 23% da população economicamente ativa. Também é um grande exportador de bens manufaturados, como máquinas e equipamentos, que correspondem a quase a metade das exportações do país. E as principais indústrias se localizam ali na fronteira com os Estados Unidos, região dos Grandes Lagos, o Vale do Rio São Lourenço, onde tem matéria-prima e fácil escoação para o Oceano Atlântico. Carregamento de madeira.
Nanaimo, Colômbia Britânica, no Canadá, aonde tem o que? A floresta boreal, troncos. Usina de gás próxima às montanhas rochosas canadenses. Exploração mineral do Canadá. O Canadá é rico em recursos naturais, principalmente como o petróleo e o carvão. Isso foi um fator para o seu desenvolvimento industrial, uma vez que a exploração desses recursos garantiu a geração de energia suficiente para as fábricas. E essas presenças de grandes reservas de jazidas e minérios no subsolo também favoreceu a industrialização do país. Exploração dos minérios, sobretudo o zinco, o cobre, o chumbo, o ferro, favoreceu esse desenvolvimento industrial, principalmente no setor siderúrgico e metalúrgico, e impulsionou a expansão de outros setores industriais. Além de abastecer as indústrias nacionais, é um grande exportador de minérios. Dependência econômica canadense em relação aos Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos possuem uma participação muito importante na economia desde a época da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, quando a Inglaterra interrompeu suas exportações para o Canadá. Isso favoreceu a entrada dos investimentos estadunidenses no país e fez com que a industrialização canadense se desenvolvesse sob grande influência do capital dos Estados Unidos. No entanto, isso tornou a economia do Canadá muito dependente da dos Estados Unidos. Atualmente, cerca de 75% do que o Canadá produz vai para os Estados Unidos, e a metade do que ele compra vem dos Estados Unidos. Além disso, a maior parte das indústrias canadenses, sobretudo aquelas do setor de alta tecnologia, possuem o controle acionário majoritário de investidores dos Estados Unidos. Isso faz com que o Canadá se torne cada vez mais subordinado aos interesses e decisões políticas e econômicas dos Estados Unidos. E essa dependência, ela vem aumentando progressivamente, em especial após a criação do NAFTA. O que é o NAFTA? É o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, englobando Estados Unidos, o Canadá e o México. Quando eu falo que ele é de livre comércio, as mercadorias elas podem ser exportadas. Em compensação, fluxo de pessoas, não, só mercadorias. Mas também é importante ressaltar que essa dependência econômica é diferente de um país subdesenvolvido. Por quê? O Canadá não apresenta tantas desigualdades sociais internas como os países subdesenvolvidos, e o seu endividamento externo não compromete suas reservas financeiras, o que possibilita que ele seja um dos maiores credores do mundo, fazendo parte do FMI e do Banco Mundial. Um recadinho importante. O módulo 40, que são sobre as áreas de altas latitudes da América Anglo-Saxônica, eu pulei propositalmente. Eu vou deixar ele para ser o último módulo a ser explicado, correto? Então, é por isso que eu já vim para o módulo 41 e 42. E as atividades são da página 229 a 231. Espero vocês para a correção na aula online e tiradas de dúvidas. Grande beijo, fiquem com Deus!